Não, eu não te contei tudo. Ainda queria ver se escapava contando a mim mesma só um pouco. Mas a minha libertação só se fará se eu tiver o desopudor de minha própria incompreensão. Porque sentada na cama, eu então me disse: me deram tudo, e olha só o que é tudo. É uma barata que é viva e que está à morte. E então olhei o trinco da porta, depois olhei a madeira do guarda-roupa, olhei o vidro da janela. Olha só o que é tudo. É um pedaço de coisa. É um pedaço de ferro, de saibro, de vidro. Eu me disse: olha pelo que lutei para ter exatamente o que eu já tinha antes. Rastejei até as portas se abrirem para mim, as portas do tesouro que eu procurava. E olha o que era o tesouro. O tesouro era um pedaço de metal, era um pedaço de cal de parede, era um pedaço de matéria feita em barata. Desde a pré-história, eu havia começado a minha marcha pelo deserto, e sem estrela para me guiar, só a perdição me guiando, só o descaminho me guiando, até que quase morta pelo êxtase do cansaço, iluminada de paixão, eu enfim encontrar o escrínio. E no escrínio, a faiscar de glória, o segredo escondido. O segredo mais remoto do mundo, opaco, mas me cegando com a irradiação de sua existência simples, ali, faiscando em glória que me doía nos olhos. Dentro do escrínio, o segredo. Um pedaço de coisa, um pedaço de ferro, uma antena de barata, uma caliça de parede. Minha exaustão se prostrava aos pés do pedaço de coisa, adorando infernalmente. O segredo da força era a força, o segredo do amor era o amor, e a joia do mundo é um pedaço opaco de coisa. O opaco me reverberava nos olhos, o segredo de minha trajetória milenar de orgia e morte e glória e sede, até eu finalmente encontrar o que eu sempre tivera, e para isso tinha precisado morrer antes. Estou sendo tão direta que chego a parecer simbólica. Um pedaço de coisa? O segredo dos faraós. E por causa desse segredo eu quase dera minha vida. Mais, muito mais, para ter esse segredo que agora mesmo eu continuava a não entender, de novo eu daria minha vida. Eu arriscara o mundo em busca da pergunta que é posterior à resposta. A resposta que continuava secreta, mesmo ao ser revelada, que pergunta ela correspondia. Eu não havia encontrado uma resposta humana ao enigma, mas muito mais, eu encontrara o próprio enigma. A mim fora-me dado demais. Que faria eu com o que fora-me dado? Que não se dê aos cães a coisa santa. E nem ao menos eu estava tocando na coisa, estava apenas tocando no vazio e no espaço que vai de mim ao nó vital. Eu estava dentro da zona de vibração coesa e controlada no nó vital. O nó vital vibra a vibração de minha chegada. Minha maior aproximação possível para a distância de um passo. O em que impede esse passo é a frente de ser dado, é a irradiação opaca simultaneamente da coisa e de mim. Por semelhança, nós nos repelimos, por semelhança, nos entramos um no outro. E se o passo for dado? Não sei, pois a coisa nunca pode ser realmente tocada. O nó vital é um dedo apontando, e aquilo que foi apontado desperta como miligrama de rádio no escuro tranquilo. Então ouvem-se os grilos molhados. A luz no miligrama não altera o escuro, pois o escuro não é iluminável. O escuro é um modo de ser. O escuro é o nó vital do escuro, e nunca se toca no nó vital de uma coisa. A coisa para mim terá de se reduzir a ser apenas aquilo que rodeia o intocável da coisa? Meu Deus, dai-me o que fizeste, ou já deste, e sou eu que não posso dar o que passo, que me dará o que já fizeste. O que fizeste sou eu, e não consigo dar o passo para mim que és a coisa, e tu. Dai-me o que és em mim, dai-me o que és nos outros. Tu és o ele, eu sei, porque quando toco eu vejo ele. Mas o ele, o homem, cuida do que lhe deste e devolve-se num invólucro feito especialmente para eu tocar e ver. E eu quero mais do que o invólucro que também amo. Eu quero que eu te amo. Mas eu só havia encontrado, além do invólucro, o próprio enigma, e tremia toda por meu Deus. O que existe e que é apenas um pedaço de coisa, no entanto, tenho de pôr a mão nos olhos contra o opaco dessa coisa.
A violenta inconsciência amorosa do que existe ultrapassa a possibilidade de minha consciência. Tenho medo de tanta matéria. A matéria vibra de atenção, vibra de processo, vibra de atualidade inerente. O que existe bate em ondas fortes contra o grão inquebrantável que sou, e este grão rola entre abismos e vagalhões tranquilos de existência. Rola e não se dissolve. Esse grão semente. De que sou eu a semente? Semente de coisa, semente de existência, semente desses mesmos vagalhões de amor neutro. Eu, pessoa, sou um germe. O germe é apenas sensível. Esta é a sua única particular inerência. O germe dói. O germe é ávido e esperto. Minha avidez é a minha mais inicial fome. Sou pura porque sou ávida. Do germe que sou, também é feita esta matéria alegre, a coisa, que é uma inexistência satisfeita que se processar profundamente ocupada em apenas se processar, e o processo vibra todo. Esse pedaço de coisa dentro do escrínio é o segredo do cofre, e o próprio cofre também é feito do mesmo segredo, o escrínio onde se encontra a joia do mundo. Também o escrínio é feito do mesmo segredo. E tudo isso eu não quero. Odeio o que consegui ver. Não quero esse mundo feito de coisa. Não quero. Não posso me impedir de me sentir toda ampliada dentro de mim pela pobreza do opaco e do neutro. A coisa é viva como ervas, e se isso é um inferno, é o próprio paraíso. A escolha é minha. Eu é que serei demoníaca ou anjo. Se eu for demoníaca, este é o inferno. Se eu for anjo, este é o paraíso. Envio meu anjo para aparelhar o caminho diante de mim. Não, não o meu anjo, mas a minha humildade e sua misericórdia. Enviei o meu anjo para aparelhar o caminho diante de mim e para avisar as perdas que eu ia chegar e que adoçassem a minha incompreensão. E foi o meu anjo mais suave em quem encontrou o pedaço de coisa. Ele não podia encontrar senão o que era, pois mesmo quando algo cai do céu, é um meteorito, isto é, um pedaço de coisa. O meu anjo me deixa ser a adoradora de um pedaço de ferro ou de vidro, mas é a mim que caberá impedir-me de dar nome à coisa. O nome é um acréscimo e impede o contato com a coisa. O nome da coisa é um intervalo para a coisa. A vontade do acréscimo é grande, porque a coisa nua é tão tediosa. Então, por isso que eu sempre havia tido uma espécie de amor pelo tédio e um contínuo ódio dele, porque o tédio é insosso e se parece com a coisa mesmo. E eu não fora grande bastante, só os grandes amam a monotonia. O contato com o supersom do atonal tem uma alegria inexpressiva que só a carne no amor tolera. Os grandes têm a qualidade vital da carne e não só toleram o atonal, como a ele aspiram. Minhas antigas construções haviam consistido em continuamente tentar transformar o atonal em tonal, em dividir o infinito numa série de finitos, e sem perceber que finito não é quantidade, é qualidade. E meu grande desconforto nisso tudo tinha sido de sentir que, por mais longa que fosse a série de finitos, ela não esgotava a qualidade residual do infinito. Mas o tédio fora a única forma como eu pude sentir o atonal, e eu só não soubera que gostava do tédio porque sofria dele. Mas em matéria de viver, o sofrimento não é medida de vida. O sofrimento é subproduto fatal e, por mais agudo, é negligenciável. E eu que deveria ter percebido tudo isso tão anteriormente. Eu que tinha como meu tema secreto o inexpressivo. Um rosto inexpressivo me fascinava. O momento que não era clímax me atraía. A natureza, o que eu gostava na natureza era o seu inexpressivo vibrante. Não sei como te dizer, já que só fico eloquente quando erro. O erro me leva a discutir e a pensar. Mas como te falar se há um silêncio quando acerto? Como te falar do inexpressivo? Até mesmo na tragédia, pois a verdadeira tragédia está na inexorabilidade do seu inexpressivo, que é a sua identidade nua. Às vezes nós mesmos manifestamos o inexpressivo. Em arte se faz isso, em amor de corpo também. Manifestar o inexpressivo é criar. No fundo, somos tão felizes, pois não há uma forma única de entrar em contato com a vida. Há inclusive as formas negativas, inclusive as dolorosas, inclusive as quase impossíveis. E tudo isso antes de morrer, tudo isso mesmo enquanto estamos acordados.
E há também, às vezes, a exasperação do atonal, que é de uma alegria profunda. O atonal exasperado é o voo se alçando, a natureza é o atonal exasperado. Foi assim que os mundos se formaram. O atonal exasperou-se. E que se vejam as folhas, como elas são verdes e pesadas. Elas se exasperam em coisa, que cegas são as folhas e que verdes elas são. E que se sinta na mão como tudo tem um peso, a mão inexpressiva, o peso não escapa. Que não se acorde quem está todo ausente, quem está absorto, está sentindo o peso das coisas. Uma das provas da coisa é o peso. Só voa o que tem peso, e só cai, o meteorito celeste, o que tem peso. Ou tudo isso é ainda eu estar querendo o gozo das palavras das coisas? Ou isso é ainda eu estar querendo o orgasmo da beleza extrema, do entendimento, do extremo gesto de amor? Porque o tédio é de uma felicidade primária demais, e é por isso que me é intolerável o paraíso. E eu não quero o paraíso, tenho saudade do inferno. Não estou à altura de ficar no paraíso, porque o paraíso não tem gosto humano, tem gosto de coisa, e a coisa vital não tem gosto, tanto que sangue na boca, quando eu me corto e chupo sangue, eu me espanto, porque meu próprio sangue não tem gosto humano. E o leite materno, que é humano, o leite materno é muito antes do humano e não tem gosto, não é nada, eu já experimentei. É como óleo esculpido na estátua que é vazio e não tem expressão, pois quando a arte é boa é porque tocou no inexpressivo. A pior arte é a expressiva, aquela que transgride o pedaço de ferro e o pedaço de vidro, e o sorriso, e o grito. Mão que me segura. Se eu não tivesse precisado tanto de mim para formar minha vida, eu já teria tido a vida. Mas é que isso, no plano humano, seria a destruição. Viver a vida em vez de viver a própria vida é proibido. É pecado entrar na matéria divina. E esse pecado tem uma punição irremediável. A pessoa que ousa estar neste segredo, ao perder sua vida individual, desorganiza o mundo humano. Também eu poderia ter deixado minhas sólidas construções no ar, mesmo sabendo que elas eram desmanteláveis, se não tivesse tido ou sido pela atenção. E a atenção pode fazer com que eu não se passe a outra margem. Mas por que não ficar dentro sem tentar atravessar até a margem oposta? Ficar dentro da coisa é a loucura. Não quero ficar dentro, senão a minha humanização anterior, que foi tão gradual, passaria a não ter tido fundamento. E eu não quero perder minha humanidade. Perdê-la dói, meu amor, como largar um corpo ainda vivo e que se recusa a morrer como os pedaços cortados de uma lagartixa. Mas agora era tarde demais. Eu teria que ser maior que meu medo e teria que ver de que fora feita a minha humanização anterior. Tenho que acreditar com tanta fé na semente verdadeira e oculta de minha humanidade que não devo ter medo de ver a humanização por dentro. Dá-me de novo a tua mão. Não sei ainda como me consolar da verdade. Mas, sente um instante comigo. A maior falta de crença na verdade da humanização seria pensar que a verdade destruiria a humanização. Espera por mim, espera. Sei que depois saberei como encaixar tudo isso na praticidade diária. Não esqueças que também eu preciso da vida diária. Mas vê, meu amor, a verdade não pode ser má. A verdade é o que é, e exatamente por ser imutavelmente o que é, ela tem que ser a nossa grande segurança, assim como ter desejado o pai ou a mãe é tão fatal que isto tem que ter sido o nosso fundamento. Assim, pois, me entende? Por que teria eu medo de comer o bem e o mal? Se eles existem, é porque isto que existe. Espera por mim. Sei que estou indo para alguma coisa que dói porque estou perdendo outras, mas espera que eu ainda continue um pouco. Disso tudo, quase sabe, poderá nascer um nome sem palavra, mas que talvez enraize a verdade na minha formação humana. Não te assustes como estou assustada. Não pode ser ruim ter visto a vida no seu plasma. É perigoso, é pecado, mas não pode ser ruim porque nós somos feitos desse plasma. Escuta, não te assustes. Lembra-te que eu comi do fruto proibido e, no entanto, não fui fulminada pela orgia de ser. Então ouve. Isso quer dizer que me salvarei
e me salvei ainda mais do que eu me salvaria se não tivesse comido da vida. Houve, por eu ter mergulhado no abismo, é que estou começando a amar o abismo de que sou feita. A identidade pode ser perigosa por causa do intenso prazer que se tornasse apenas prazer, mas agora estou aceitando amar a coisa. E não é perigoso, juro que não é perigoso, pois o estado de graça existe permanentemente. Nós estamos sempre salvos. Todo mundo está em estado de graça. A pessoa só é fulminada pela doçura quando percebe que está em graça. Sentir que se está em graça é o que é um dom, e poucos se arriscam a conhecer isso em si. Mas não há perigo de perdição. Agora eu sei, o estado de graça é inerente. Escuta, eu estava habituada somente a transcender. Esperança para mim era adiamento. Eu nunca havia deixado minha alma livre e me havia organizado depressa em pessoa porque é arriscado demais perdesse a forma. Mas vejo agora o que na verdade me acontecia. Eu tinha tão pouca fé que havia inventado apenas o futuro. Eu acreditava tão pouco no que existe que adiava a atualidade para uma promessa e para um futuro. Mas descubro que não é sequer necessário ter esperança. É muito mais grave. Sei que estou de novo mexendo no perigoso e que ainda deveria calar-me para mim mesma. Não se deve dizer que a esperança não é necessária, por isto poderia vir a se transformar, já que sou fraca, em arma destruidora. E para ti mesmo, em arma utilitária de destruição. Eu poderia não entender e tu poderias não entender que prescindir da esperança, na verdade, significa ação e hoje. Não, não é destruidor. Espera, deixa eu te entender e deixa eu nos entender. Trata-se de assunto proibido, não porque é ruim, mas porque nós nos arriscamos. Sei que se eu abandonar o que foi uma vida toda organizada pela esperança, sei que abandonar tudo isso em prol dessa coisa mais ampla que é estar vivo, abandonar tudo isso dói como separar-se de um filho ainda não nascido. A esperança é um filho ainda não nascido, só prometido, e isso machuca. Mas sei que ao mesmo tempo quero e não quero mais me conter. É como na agonia da morte. Alguma coisa na morte quer se libertar e tem ao mesmo tempo medo de largar a segurança do corpo. Sei que é perigoso falar na falta de esperança, mas ouve. Está havendo em mim uma alquimia profunda, e foi no fogo do inferno que ela se forjou, e isso me dá o direito maior, o direito de errar. Escuta sem o susto e sem sofrimento. O neutro do Deus é tão grande e vital que eu, não aguentando a célula do Deus, eu a tinha humanizado. Sei que é horrivelmente perigoso descobrir agora que o Deus tem a força do impessoal, porque sei, ó se sei, que é como se isso significasse destruição do pedido. E é como se o futuro parasse de vir a existir. E nós não podemos, nós somos carentes. Mas houve um instante. Não estou falando do futuro, estou falando de uma atualidade permanente. E isto quer dizer que a esperança não existe porque ela não é mais um futuro adiado. É hoje. Porque o Deus não promete. Ele é muito maior que isso. Ele é e nunca para de ser. Nós, somos nós que não aguentamos esta luz sempre atual e então prometemos que para depois, somente não senti-la hoje mesmo e já. O presente é a face hoje do Deus. O horror é o que sabemos que é uma vida mesmo que vemos Deus. É com os olhos abertos mesmo que vemos Deus. E se adio a face da realidade para depois da minha morte, é porque é astúcia, porque prefiro estar morta na hora de vê-lo e na hora de lê-lo também. E assim penso que não o verei realmente, assim como só tenho coragem de verdadeiramente sonhar quando estou dormindo. Sei o que eu estou sentindo é grave e pode me destruir, porque é como se eu tivesse me dando a notícia de que o reino dos céus já é. E eu não quero o reino dos céus, eu não quero, só aguento a sua promessa. A notícia que estou recebendo de mim mesma me soa cataclisma. E, de novo, perto do demoníaco. Mas é só por medo. É medo, pois prescindir da esperança significa que eu tenho que passar a viver, e não apenas em me prometer a vida. E este é o maior susto que eu posso ter. Antes eu esperava, mas o Deus é hoje, seu reino já começou. E seu reino, meu amor, também é deste mundo.
Eu não tinha coragem de deixar de ser uma promessa, e eu me prometia, assim como um adulto que não tem coragem de ver que já é adulto e continua a se prometer a maturidade. E eis que eu estava sabendo que a promessa divina de vida já está se cumprindo e que sempre se cumpriu. Anteriormente, só de vez em quando, eu era lembrada numa visão instantânea e logo afastada de que a promessa não é somente para o futuro, é também e é permanentemente hoje. Mas isso me era chocante. Eu preferia continuar pedindo, sem ter a coragem de já ter. E eu tenho, eu sempre terei. É só precisar que eu tenho. Precisar não acaba nunca, pois precisar é a inerência do meu neutro. Aquilo que eu fizer do pedido e da carência, esta será a vida que terei feito de minha vida. Não se colocar em face da esperança não é a destruição do pedido, e não é abster-se da carência. É aumentá-la, é aumentar infinitamente o pedido que nasce da carência. Não é para nós que o leite da vaca brota, mas nós o bebemos. A flor não foi feita para ser olhada por nós, nem para que sintamos o seu cheiro, e nós olhamos e cheiramos. A Via Láctea não existe para que saibamos da existência dela, mas nós sabemos. E nós sabemos Deus. E o que precisamos dele, extraímos. Não sei o que chamo de Deus, mas assim pode ser chamado. Se só sabemos muito pouco de Deus, é porque precisamos pouco. Só temos dele o que fatalmente nos basta. Só temos Deus o que cabe em nós. A nostalgia não é do Deus que nos falta, é a nostalgia de nós mesmos que não somos bastante. Sentimos falta de nossa grandeza impossível. Minha atualidade inalcançável é o meu paraíso perdido. Sofremos por ter tão pouca fome, embora a nossa pequena fome já dê para sentirmos uma profunda falta do prazer que teríamos se fôssemos de fome maior. O leite a gente só bebe o quanto basta ao corpo, e da flor só vemos até onde vão os olhos e a sua saciedade rasa. Quanto mais precisarmos, mais Deus existe. Quanto mais pudermos, mais Deus teremos. Ele deixa. Ele não nasceu para nós, nem nós nascemos para ele. Nós e ele somos ao mesmo tempo. Ele está ininterruptamente ocupado em ser, assim como todas as coisas estão sendo, mas ele não impede que a gente se junte a ele, e com ele fique ocupado em ser numa intertroca tão fluida e constante como a de viver. Ele, por exemplo, ele nos usa totalmente porque não há nada em cada um de nós de que ele, cuja necessidade é absolutamente infinita, não precise. Ele nos usa e não impede que a gente faça uso dele. O minério que está na terra não é responsável por não ser usado. Nós somos muito atrasados e não temos a ideia de como aproveitar Deus numa intertroca, como se ainda não tivéssemos descoberto que o leite se bebe. Daí a alguns séculos ou daí a alguns minutos, talvez digamos espantados, e dizer que Deus sempre esteve. Quem esteve pouco fui eu, assim como diríamos do petróleo de que a gente finalmente precisou a ponto de saber como tirá-lo da terra, assim como um dia lamentaremos os que morreram de câncer sem usar o remédio que está. Certamente ainda não precisamos não morrer de câncer. Tudo está. Talvez seres de outro planeta já saibam das coisas e vivam numa intertroca para eles natural. Para nós, por enquanto, a intertroca seria santidade e perturbaria completamente a nossa vida. O leite da vaca, nós o bebemos, e se a vaca não deixa, usamos de violência. Na vida e na morte, tudo é lícito. Viver é sempre questão de vida ou morte. Com Deus, a gente também pode abrir caminho pela violência. Ele mesmo, quando precisa mais especialmente de um de nós, ele nos escolhe e nos violenta. Só que minha violência para com Deus tem que ser comigo mesma. Tenho que me violentar para precisar mais, para que eu me torne tão desesperadamente maior que eu fique vazia e necessitada. Assim terei tocado na raiz do precisar. O grande vazio em mim será o meu lugar de existir. Minha pobreza extrema será uma grande vontade. Tenho que me violentar até não ter nada e precisar de tudo. Quando eu precisar, então eu terei, porque sei que é de justiça dar mais a quem pede mais. Minha exigência é o meu tamanho, meu vazio é minha medida. Também se pode violentar Deus diretamente através de um amor cheio de raiva. E ele compreenderá que nossa avidez colérica e assassina é, na verdade, a nossa cólera sagrada e vital, a nossa tentativa de violentação de nós mesmos,
a tentativa de comer mais do que podemos para aumentarmos artificialmente a nossa fome. Na exigência de vida, tudo é lícito, mesmo o artificial, e o artificial é, às vezes, o grande sacrifício que se faz para se ter o essencial. Mas, já que somos pouco e, portanto, só precisamos de pouco, por que então não nos basta o pouco? É que adivinhamos o prazer. Como cegos que tateiam, nós pressentimos o intenso prazer de viver. E se pressentimos, é também porque nós nos sentimos inquietantemente usados por Deus. Sentimos inquietantemente que estamos sendo usados com um prazer intenso e ininterrupto. Aliás, a nossa salvação, por enquanto, tem sido a de pelo menos sermos usados. Não somos inúteis, somos intensamente aproveitados por Deus. O corpo e alma e vida são para isso, para a intertroca e o êxtase de alguém. Inquietos, sentimos que estamos sendo usados a cada instante, mas isso acorda em nós o inquietante desejo de também usar. E ele não só deixa, como necessita ser usado. Ser usado é um modo de ser compreendido. Em todas as religiões, Deus exige ser amado. Para termos, falta-nos apenas precisar. Precisar é sempre um momento supremo. Assim como a mais arriscada alegria entre um homem e uma mulher vem quando a grandeza de precisar é tanta que se sente em agonia e espanto. Sem ti eu não poderia viver. A revelação do amor é uma revelação de carência. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o dilacerante reino da vida. Se abandono a esperança, estou celebrando a minha carência, e esta é a maior gravidade do viver. E por que assumi a minha falta, então a vida está à mão. Muitos foram os que abandonaram tudo o que tinham e foram em busca da fome maior. Perdi a timidez. Deus já é. Nós já fomos anunciados, e foi a minha própria vida errada que me anunciou para a certa. A beatitude é o prazer contínuo da coisa. O processo da coisa é feita de prazer e de contato com aquilo que se precisa gradualmente mais. Toda a minha luta fraudulenta vinha de eu não querer assumir a promessa que se cumpre. Eu não queria a realidade. Pois ser real é assumir a própria promessa, assumir a própria inocência e retomar o gosto do qual nunca se teve a consciência, o gosto do vivo. O gosto do vivo, que é um gosto quase nulo, e isso porque as coisas são muito delicadas, as tentativas de experimentar a hóstia. A coisa é tão delicada que eu me espanto de que ela chegue a ser visível, e há coisas ainda tão mais delicadas que estas não são visíveis. Mas todas elas têm uma delicadeza equivalente ao que significa para o nosso corpo ter o rosto, a sensibilização do corpo, que é um rosto humano. A coisa tem uma sensibilização pela própria, como um rosto. E eu não sabia como consubstanciar a minha alma, entre aspas. Ela não é imaterial, ela é do mais delicado material de coisa. Ela é a coisa, só não consigo consubstanciá-la em grossura visível. Meu amor, as coisas são muito delicadas. A gente pisa nelas com uma pata humana demais, com sentimentos demais. Só a delicadeza da inocência ou só a delicadeza dos iniciados é que sente o gosto quase nulo. Eu antes precisava de tempero para tudo, e era assim que eu pulava por cima da coisa e sentia o gosto do tempero. Eu não podia sentir o gosto da batata, pois a batata é quase a matéria da terra. A batata é tão delicada que, por minha incapacidade de viver no plano de delicadeza do gosto apenas terroso da batata, eu punha minha pata humana em cima dela e quebrava a sua delicadeza de coisa viva, porque o material vivo é muito inocente. E a minha própria inocência? Ela me dói, porque também sei que em plano somente humano, inocência é ter a crueldade que a barata tem consigo própria ao estar lentamente morrendo sem dor. Ultrapassar a dor é a pior crueldade. E eu tenho medo disso, eu que sou extremamente moral. Mas agora sei que tenho de ter uma coragem muito maior, a de ter uma outra moral, tão isenta que eu mesma não a entenda e que me assuste. Lembrei-me de ti, que és o mais antigo da minha memória. Revejo-te unindo os fios elétricos para consertar a tomada de luz, cuidando do polo positivo e negativo e tratando as coisas com delicadeza. Eu não sabia que aprendi tanto contigo.
O que aprendi contigo? Aprendi a olhar uma pessoa traçando fios elétricos. Aprendi a ver-te uma vez consertar uma cadeira quebrada. Tua energia física era a tua energia mais delicada. Tu eras a pessoa mais antiga que eu jamais conheci. Eras a monotonia de meu amor eterno e eu não sabia. Eu tinha por ti o tédio que sinto nos feriados. O que era? Era como a água escorrendo numa fonte de pedra, e os anos demarcados na lisura da pedra, o musgo entreaberto pelo fio d'água correndo, e a nuvem no alto, e o homem amado repousando, e o amor parado. Era feriado, e o silêncio no vôo dos mosquitos, e o presente disponível, e minha libertação lentamente entediada, a fartura do corpo que não pede e não precisa. Eu não sabia ver que aquilo era amor delicado, e me parecia o tédio. Era, na verdade, o tédio. Era uma procura de alguém para brincar, o desejo de aprofundar o ar, de entrar em contato mais profundo com o ar que não é para ser aprofundado, que foi destinado a ficar assim mesmo suspenso. Não sei, lembro-me de que era feriado. Como então eu queria a dor? Ela me distrairia daquele grande vácuo divino que eu tinha contigo. Eu, a deusa repousando, tu no Olimpo. O grande bocejo da felicidade? A distância se seguindo a distância, e a outra distância e mais outra. A fartura de espaço que o feriado tem. Aquele desenrolar-se de calma e energia que eu nem entendia. Aquele beijo já sem sede na testa, distraída do homem amado repousando. O beijo pensativo no homem já amado. Era feriado nacional, as bandeiras hasteadas. Mais a noite caindo, e eu não suportava a transformação lenta de algo que lentamente se transforma no mesmo algo, apenas acrescentando de mais uma gota idêntica de tempo. Lembro-me que eu te disse: estou com um pouquinho de enjoo de estômago, disse eu, respirando com alguma saciedade. Que faremos hoje de noite? Nada, respondeste tão mais sábio que eu. Nada, é feriado, disse o homem que era delicado com as coisas e com o tempo. O tédio profundo, como um grande amor, nos unia. E na manhã seguinte, de manhã bem cedo, o mundo se me dava. As asas das coisas estavam abertas e a fazer calor de tarde. Já se sentia pelo suor fresco daquelas coisas que haviam passado a noite morna, como no hospital em que os doentes ainda amanhecem vivos. Mas tudo isso era fino demais para a minha pata humana. E eu queria beleza. Mas agora tenho uma moral que prescinde da beleza. Terei que dar com saudade a Deus a beleza. Beleza me era o engodo suave, era o modo como eu, fraca e respeitosa, enfeitava a coisa para poder tolerar-lhe o núcleo. Mas agora meu mundo é o da coisa que eu antes chamaria de feia ou monótona, e que já não me é feia nem monótona. Passei pelo roer a terra e pelo comer o chão, e passei por ter orgia nisso, e por sentir com horror moral que a terra ruída por mim também sentia prazer. Minha orgia, na verdade, vinha do meu puritanismo. O prazer me ofendia, e da ofensa eu fazia prazer maior. No entanto, este meu mundo de agora, eu antes o teria chamado de violento. Porque é violenta a ausência de gosto da água, é violenta a ausência de cor de um pedaço de vidro, uma violência que é tão mais violenta porque é neutra. Meu mundo hoje está cru, é um mundo de uma grande dificuldade vital, pois mais do que um astro, eu hoje quero a raiz grossa e preta dos astros, quero a fonte que sempre parece suja e é suja, o que é sempre incompreensível. É com dor que eu dou a Deus mesmo a beleza de uma criança. Quero o adulto que é mais primitivo e feio, e mais seco e mais difícil, e que se tornou uma criança semente que não se quebra com os dentes. E quero ver se também já posso prescindir de cavalo bebendo água, o que é tão bonito. Também não quero minha sensibilidade porque ela faz bonito, e poderei prescindir do céu se movendo em nuvens. E da flor? Não quero o amor bonito, não quero a meia-luz, não quero a cara bem feita, não quero o expressivo. Quero o inexpressível, quero o inumano dentro da pessoa. Não, não é perigoso, pois de qualquer modo a pessoa é humana. Não é preciso lutar por isso. Querer ser humano me soa bonito demais. Quero o material das coisas.
A humanidade está ensopada de humanização como se fosse preciso, e essa falsa humanização impede o homem, impede a sua humanidade. Existe uma coisa que é mais ampla, mais surda, mais funda, menos boa, menos ruim, menos bonita. Embora também essa coisa corra o perigo de, em nossas mãos grossas, vir a se tornar em pureza, nossas mãos que são grossas e cheias de palavras. Aguenta eu te dizer que Deus não é bonito, e isto porque ele não é nenhum resultado, nenhuma conclusão. E tudo o que a gente acha bonito é, às vezes, apenas porque já está concluído. Mas o que hoje é feito será daqui a séculos visto como beleza, porque terá completado um de seus movimentos. Eu não quero mais um movimento completado que na verdade nunca se completa. E nós é que por desejo completamos. Não quero mais usufruir da facilidade de gostar de uma coisa só porque, estando ela aparentemente completada, não me assusta mais. E então é falsamente minha. Eu, devoradora que era das belezas. Não quero a beleza, quero a identidade. A beleza seria um acréscimo. E agora vou ter que dispensá-la. O mundo não tem intenção de beleza e isto antes me teria chocado. O mundo não existe nenhum plano estético, nem mesmo o plano estético da bondade. E isto antes me chocaria. A coisa é muito mais perto e muito mais que isso. O Deus é maior que a bondade com a sua beleza. Despedir-se disso tudo significa tal grande desilusão, mas é na desilusão que se cumpre a promessa. Através da desilusão, através da dor, é que se cumpre a promessa. E é por isso que antes se precisa passar pelo inferno, até que se vê que há um modo muito mais profundo de amar, e esse modo prescinde do acréscimo de beleza. Deus é o que existe e todos os contraditórios são dentro do Deus, e por isso não o contradizem. Em mim, tudo está doendo a largar o que me era o mundo. Largar é uma atitude tão áspera e agressiva que a pessoa que abrisse a boca para falar em largar deveria ser presa e mantida incomunicável. Eu mesma prefiro me considerar temporariamente fora de mim a ter a coragem de achar que tudo isso é uma verdade. Dá-me a tua mão, não me abandones. Juro que também eu não queria. Eu também vivia bem. Eu era uma mulher de quem se poderia dizer vida e amores de GH. Não posso pôr em palavras qual era o sistema, mas eu vivia num sistema. Era como se eu me organizasse dentro do fato de ter dor de estômago, porque, se não a tivesse mais, também perderia a maravilhosa esperança de me livrar um dia da dor de estômago. Minha vida antiga me era necessária porque era exatamente o seu mal que me fazia usufruir da imaginação de uma esperança, que sem essa vida que eu levava, eu me conheceria. E agora estou arriscando toda uma esperança acomodada em prol de uma realidade tão maior que o cubro com os olhos, com o braço, por não poder encarar de frente uma esperança que se cumpre tão já, e mesmo antes de eu morrer. Tão antes de eu morrer. Também eu me queimo nesta descoberta, e de que existe uma moral em que a beleza é de alguma grande superficialidade medrosa. Agora aquilo que me apela e me chama é o neutro. Não tenho palavras para exprimir, e falo então em neutro. Tenho apenas esse êxtase, que também não é mais o que chamávamos de êxtase, pois não é culminância. Mas esse êxtase sem culminância exprime o neutro de que falo. Falar comigo e contigo está sendo mudo. Falar com Deus é o que de mais imudo existe. Falar com as coisas é mudo. Eu sei que isso te soa triste e a mim também, pois ainda estou viciada pelo condimento da palavra, e é por isso que a mudez está me doendo como uma destituição. Mas eu sei que devo me destituir. O contato com a coisa tem que ser um murmúrio, e, para falar com Deus, devo juntar sílabas desconexas. Minha carência vinha de que eu perdera o lado inumano. Fui expulsa do paraíso porque me tornei humana. E a verdadeira prece é o mudo oratório inumano. Não, não tenho que subir através da prece. Tenho que, engurgitada, tornar-se uma nada vibrante. O que falo com Deus tem que não fazer sentido. Se fizer sentido, é porque erro. Não me descompreendas, não estou tirando nada de ti. Estou exigindo de ti. Sei que parece que estou tirando a tua e a minha humanidade,
Mas é o oposto. Estou querendo é viver daquilo inicial e primordial que exatamente fez com que certas coisas chegassem ao ponto de aspirar a serem humanas. Estou querendo que eu viva da parte humana mais difícil, que eu viva de germe do amor neutro. Mas pois foi dessa fonte que começou a nascer daquilo que depois foi se distorcendo em sentimentações a tal ponto que o núcleo ficou sufocado pelo acréscimo de riqueza e esmagado em nós mesmos pela pata humana. É um amor muito maior que estou exigindo em mim. É uma vida tão maior que não tem sequer beleza. Estou tendo essa coragem dura que me dói como a carne que se transforma em parto. Mas não, eu ainda não contei tudo. Não que só falte o que vou agora contar. Falta muito mais a esse meu relato a mim mesma. Falta, por exemplo, pai e mãe. Ainda não tive a coragem de honrá-los. Faltam tantas humilhações por que passei e que omito porque só são humilhados o que não são humildes. E em vez de humilhação, então eu deveria falar na minha falta de humildade. E a humildade é muito mais que um sentimento, é a realidade vista pelo mínimo bom senso. Falta muito a contar, mas há alguma coisa que será indispensável dizer. De uma coisa eu sei: ao chegar ao fim deste relato, irei não amanhã, mas hoje mesmo comer e dançar no Tope Bambino. Estou precisando danadamente me divertir e me divergir. Usarei sim o vestido azul novo que me emagrece um pouco e me dá cores. Telefonarei para Carlos, Josefina, Antônio. Não me lembro bem em qual dos dois percebi que me queria ou ambos me queriam. Comerei crevetes. Ao não passo, e não importa o que. E sei por que comerei crevetes. Hoje de noite, vai ser a minha vida diária retomada e da minha alegria comum. Precisarei para o resto dos meus dias de minha leve vulgaridade, doce e bem-humorada. Preciso esquecer como todo mundo. É que não contei tudo. Não contei tudo. Não contei que ali sentada imóvel ainda não parara de olhar com grande nojo, sim, ainda com nojo, a massa branca amarelecida por cima do paracentro da barata. E eu sabia que enquanto eu estivesse o nojo, o mundo me escaparia. Eu sabia que o erro básico de viver era ter nojo de uma barata. Ter nojo de beijar o leproso era eu errando a primeira vida em mim, pois ter nojo me contradiz em mim a minha matéria. Então, aquilo que por piedade por mim eu não queria pensar, então eu pensei. Não pude me impedir mais e pensei o que na verdade já estava pensando. Agora, por piedade pela mão anônima que prendo a minha, por piedade pelo que essa mão não vai compreender, eu não estou querendo levá-la comigo para o horror aonde ontem fui sozinha. Pois o que de repente eu soube é que chegara o momento não só de ter entendido que eu não devia mais transcender, mas chegara um instante de realmente não transcender mais e de ter já o que anteriormente eu pensava que devia ser para amanhã. Estou tentando te poupar, mas não posso. É que a redenção devia ser na própria coisa, e a redenção na própria coisa seria eu botar na boca a massa branca da barata. Só a ideia, fechei os olhos com tanta força de quem tranca os dentes, e tanto apertei os dentes que mais um pouco e eles se quebrariam dentro da boca. Minhas entranhas diziam não, minha massa rejeitava a da barata. Eu parara de suar, de novo eu, toda havia secado. Procurei raciocinar com o meu nojo. Por que teria eu nojo da massa que saía da barata? Não bebera eu do branco do leite, que é líquido massa materna? E ao beber a coisa de que eu era feita minha mãe, não havia eu chamado sem nome de amor? Mas o raciocínio não me levava a parte alguma, senão continuar com os dentes crispados como se fossem de carne e que se arrepiavam. Não podia, só haveria um modo de poder. Se eu desse a mim mesma um comando hipnótico, e então como que eu me adormeceria e agiria sonambulamente? E quando eu abrisse os olhos do sono, já teria feito e seria como um pesadelo do qual se acordava livre porque foi dormido que se viveu pior. Mas eu sabia que não era assim que eu deveria fazer. Sabia que teria que comer a massa branca da barata, mas eu toda e comer. E também o meu próprio medo de comê-la. Só assim teria o que de repente me pareceu que seria o antipecado. Comer a massa da barata é o antipecado. Pecado seria a minha pureza fácil.
O antipecado, mas a que preço? Ao preço de atravessar uma sensação de morte. Levantei-me e avancei de um passo com a determinação não de uma suicida, mas de uma assassina de mim mesma. O suor agora recomeçava. Eu estava agora suada da cabeça aos pés. Os dedos melados dos pés escorregavam dentro do chinelo e a raiz de meus cabelos amolecia aquela coisa viscosa que era o meu suor novo. Um suor que eu não conhecia e que tinha um cheiro igual ao que sai de uma terra ressecada às primeiras chuvas. Aquele suor profundo era, no entanto, o que me vivificava. Eu estava nadando lenta no meu mais antigo caldo de cultura. O suor era plâncton e pneuma. Eu estava sendo, eu estava me sendo. Não, meu amor, não era bom como o que se chama de bom. Era o que se chama de ruim. Muito, muito ruim mesmo. Pois minha raiz, que só agora eu experimentava, tinha gosto de batata tubérculo misturada com a terra de onde fora arrancada. No entanto, esse gosto ruim tinha uma estranha e graça de vida que só posso entender se a sentir de novo e só posso explicar de novo sentindo. Avancei mais um passo, mas em vez de ir adiante, de repente vomitei o leite e o pão que havia comido de manhã ao café. Toda sacudida pelo vômito violento que não me fora sequer precedido pelo aviso de uma náusea, desiludida comigo mesma, espantada com minha falta de força de cumprir o gesto que me parecia ser o único a reunir meu corpo à minha alma. A despeito de mim, depois de vomitar, eu ficara serena, com a testa refrescada e fisicamente tranquila. O que era pior, agora eu ia ter que comer a barata, mas sem a ajuda da exaltação anterior. A exaltação que teria agido em mim como uma hipnose. Eu havia vomitado a exaltação. E, inesperadamente, depois da revolução que é vomitar, eu me sentia fisicamente simples como uma menina. Teria que ser assim, como uma menina que estava sem querer alegre, que eu ia comer a massa da barata. Então avancei. Minha alegria e minha vergonha foi ao acordar do desmaio. Não, não, não fora desmaio. Fora mais uma vertigem, pois que eu continuava de pé, apoiando a mão no guarda-roupa. Uma vertigem que me fizera perder conta dos momentos e do tempo. Mas eu sabia, antes mesmo de pensar que, enquanto me ausentara na vertigem, alguma coisa se tinha feito. Eu não queria pensar, mas sabia. Tinha medo de sentir na boca aquilo que estava sentindo. Tinha medo de passar a mão pelos lábios e perceber vestígios. E tinha medo de olhar para a barata, que agora devia ter menos massa branca sobre o rosto opaco. Eu tinha vergonha de me ter tornado vertiginosa e inconsciente para fazer aquilo que nunca mais eu ia saber como tinha feito, pois antes de fazê-lo eu havia tirado de mim a participação. Eu não tinha querido saber. Era assim então que se processava não saber? Era assim então que o mais profundo acontecia? Alguma coisa teria sempre, sempre que estar aparentemente morta para que o vivo se processasse? Eu tivera que não saber que estava viva. O segredo de jamais se escapar da vida maior era o de viver como um sonâmbulo. Ou viver como um sonâmbulo era o maior ato de confiança, o de fechar os olhos em vertigem e jamais saber o que se fez como uma transcendência. Transcendência que é a lembrança do passado ou do presente ou do futuro. A transcendência era em mim um único modo como eu podia alcançar a coisa, pois mesmo ao ter comido da barata, eu fizera por transcender o próprio ato de comê-la. E agora só me restava a vaga lembrança de um horror, só me ficara a ideia. Até que a lembrança ficou tão forte que meu corpo gritou todo em si mesmo. Crispei minhas unhas na parede. Eu sentia agora o nojento na minha boca, e então comecei a cuspir furiosamente aquele gosto de coisa alguma, gosto de um nada, que no entanto me parecia quase adocicado como de certas pétalas de flor. Gosto de mim mesma. Eu cuspia a mim mesma, sem chegar jamais ao ponto de sentir que enfim tivesse cuspido minha alma toda. Porque não és nem frio nem quente, porque és morto. Eu te vomitarei da minha boca. Era Apocalipse segundo São João, e a frase que devia se referir a outras coisas das quais eu já não me lembrava mais. A frase me veio no fundo da memória, servindo para o insípido do que eu comera. E eu cuspia, o que era difícil, pois a coisa é neutra e extremamente enérgica. Eu cuspia e ela continuava eu.
Só parei na minha fúria quando compreendi com surpresa que estava desfazendo tudo o que laboriosamente havia feito, quando compreendi que estava me renegando e que, ai de mim, eu não estava à altura senão da minha própria vida. Parei espantada e os meus olhos se encheram de lágrimas que só adiam e não corriam. Acho que eu não me julgava sequer digna de que lágrimas corressem. Faltava-me a primeira piedade por mim, a que permite chorar, e nas pupilas eu sentia e retinha em ardor as lágrimas que me salgavam e que eu não merecia que escorressem. Mas, mesmo não escorrendo, as lágrimas de tal modo me serviam de companheiras e de tal modo me banhavam de comiseração que fui abaixando uma cabeça consolada. E como quem volta de uma viagem, voltei a me sentir quieta na cama. Eu me pensara que a maior prova de transmutação de mim em mim mesma seria botar na boca a massa branca da barata, e que assim me aproximaria do divino, do que é real. O divino para mim é o real. O divino para mim é o real. Mas beijar um leproso não é bondade sequer. É alta realidade, é autovia, mesmo que isso também signifique a salvação do leproso, mas é antes a própria salvação. O benefício maior do santo é para com ele mesmo, e o que não importa, pois quando ele atinge a grande própria largueza, milhares de pessoas ficam alargadas pela sua largueza e dela vivem. E ele ama tantos outros assim como ama o seu próprio terrível alargamento. Ele ama seu alargamento com impiedade por si mesmo. O santo quer se purificar porque sente a necessidade de amar o neutro, de amar o que não é acréscimo e de prescindir do bom e do bonito. A grande bondade do santo é que para ele tudo é igual. O santo se queima até chegar ao amor do neutro. Ele precisa disso para ele próprio. Entendi então, de qualquer modo, viver é uma grande bondade para com os outros. Basta viver e por si mesmo isto resulta na grande bondade. Quem vive totalmente está vivendo para os outros. Quem vive a própria largueza está fazendo uma dádiva, mesmo que sua vida se passe dentro da incomunicabilidade de uma cela. Viver é dádiva tão grande que milhares de pessoas se beneficiam com cada vida vivida. Dói em ti que a bondade do Deus seja neutramente contínua e continuamente neutra, mas o que eu antes queria como milagre, o que eu chamava de milagre, era na verdade um desejo de descontinuidade e de interrupção, o desejo de uma anomalia. Eu chamava de milagre exatamente o momento em que o verdadeiro milagre contínuo do processo se interrompia. Mas a bondade neutra do Deus é bem mais e ainda mais apelável do que se não fosse neutra. É só ir e ter, é só pedir e ser. E também o milagre se pede e se tem, pois a continuidade tem intertícios que não se descontinuam. O milagre é a nota que fica entre duas notas de música, é o número que fica entre o número um e o número 2. É só precisar e ter. A fé é saber que se pode ir e comer o milagre. A fome, esta é que é em si mesma a fé. E ter necessidade é a minha garantia de que também e sempre me será dado. A necessidade é o meu guia. Não, eu não precisava ter tido a coragem de comer a massa da barata, pois me faltava humildade nos santos. Eu havia dado ao ato de comê-la um sentido de máximo. Mas a vida é dividida em qualidades e espécies, e a lei é que a barata só será amada e comida por outra barata, e que uma mulher, na hora do amor por um homem, essa mulher está vivendo a sua própria espécie. Entendi que eu já havia feito o equivalente de viver a massa da barata, pois a lei é que eu viva com a matéria de uma pessoa e não de uma barata. Entendi que, botando na minha boca a massa da barata, eu não estava me despojando como os santos se despojam, mas estava de novo querendo o acréscimo. O acréscimo é mais fácil de amar. E agora não estou tomando tua mão para mim, sou eu quem está te dando a mão. Agora preciso de tua mão, não para que eu não tenha medo, mas para que tu não tenhas medo. Sei que acreditar em tudo isso será no começo a tua grande ilusão, mas chegará um instante em que me darás a mão, não mais por solidão, mas como eu agora, por amor.
Como eu, não terás medo de agredir-te a extrema doçura energética do Deus. Solidão é ter apenas o destino humano. E solidão é não precisar. Não precisar deixa um homem muito só, tudo só. Precisar não isola a pessoa. A coisa precisa da coisa. Basta ver o pinto andando para ver que seu destino será aquilo que a carência fizer dele. Seu destino é juntar-se como gotas de mercúrio a outras gotas de mercúrio, mesmo que, como cada gota de mercúrio, ele tenha em si próprio uma existência toda completa e redonda. Meu amor, não tenhas medo da carência. Ela é o nosso destino maior. O amor é tão mais fatal do que eu havia pensado. O amor é tão inerente quanto a própria carência, e nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está sempre. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão. O que estou sentindo agora é uma alegria. Através da barata viva, estou entendendo que também eu sou o que é vivo. Ser vivo é um estágio muito alto, é alguma coisa que só agora alcancei. É um tal alto equilíbrio instável que sei que não vou poder ficar sabendo desse equilíbrio por muito tempo. A graça da paixão é curta. Quem sabe ser homem como nós é apenas uma sensibilização especial a que chamamos de ter humanidade. Também eu receio perder essa sensibilização. Até agora, eu tinha chamado de vida minha sensibilidade à vida, mas estar vivo é outra coisa. Estar vivo é uma grossa indiferença irradiante. Estar vivo é inatingível pela mais fina sensibilidade. Estar vivo é inumano. A meditação mais profunda é aquela que tão vazia que um sorriso se exala como de uma matéria. E ainda mais delicada serei, e como estado mais permanente. Estou falando da morte? Estou falando de depois da morte? Não sei. Sinto que não humano é uma grande realidade e que isso não significa desumano. Pelo contrário, o não humano é o centro irradiante de um amor neutro em ondas hertzianas. Se minha vida se transformar em ela mesma, o que hoje chamo de sensibilidade não existirá, será chamado de indiferença. Mas ainda não posso aprender desse modo. É como se daqui centenas de milhares de anos, finalmente, nós não formos mais o que sentimos e pensamos. Teremos o que mais se assemelha a uma atitude do que a uma ideia. Seremos a matéria viva se manifestando diretamente, desconhecendo palavra, ultrapassando o pensar que é sempre grotesco. E não caminharei de pensamento a pensamento, mas de atitude a atitude. Seremos inumanos, como a mais alta conquista do homem. Ser é ser além do humano. Ser homem não é dar certo. Ser homem tem sido o constrangimento. O desconhecido nos guarda, mas sinto que esse desconhecido é uma totalização e será a verdade humanização pela qual ansiamos. Estou falando da morte? Não, estou falando da vida. Não é um estado de felicidade, é um estado de contato. Não penses que tudo isso me nauseia, acho inclusive tão chato que me torna impaciente. É que se parece com um paraíso onde nem sequer posso imaginar o que eu faria, pois só posso me imaginar pensando e sentido, dois atributos de ser e de se ser, e não consigo me imaginar apenas sendo e prescindindo do resto. Apenas ser, isto me daria uma falta enorme do que fazer. Ao mesmo tempo, eu também estava um pouco desconfiada. É que, assim como antes eu que tinha apavorado com a entrada naquilo que poderia vir a ser o desespero, agora eu desconfiava de estar de novo transcendendo as coisas. Estaria eu alargando demais a coisa para exatamente ultrapassar a barata e o pedaço de ferro e o pedaço de vidro? Acho que não, pois eu nem reduzi a esperança a um simples resultado de construção e contrafação, nem negava que existe pelo que esperar, nem tirara a promessa. Estava apenas sentindo com o esforço enorme que a esperança e a promessa se cumprem a cada instante. E isso era aterrador. Eu sempre tive medo de ser fulminada pela realização. Eu sempre havia pensado que a realização é um final e não contara com a necessidade sempre nascente. E também porque tinha medo, por não poder suportar a glória simples, de torná-la mais um dos acréscimos. Mas eu sei que é uma experiência de glória na qual a vida tem um puríssimo gosto do nada,
e que, em glória, eu a sinto vazia. Quando se realiza o viver, pergunta-se: mas será só isto? E a resposta é: não é só isto, é exatamente isto. Só que ainda preciso tomar cuidado para não fazer disto mais do que isto, pois senão já não será mais isto. A essência é de uma insipidez pungente. Será preciso purificar-me muito mais para, inclusive, não querer o acréscimo dos acontecimentos. Antigamente, purificar-me significaria uma crueldade contra o que eu chamava de beleza e contra o que eu chamava de eu, sem saber que eu era um acréscimo de mim. Mas agora, através de meu mais difícil espanto, estou enfim caminhando em direção ao caminho inverso. Caminho em direção à destruição do que construí. Caminho para a despersonalização. Tenho avidez pelo mundo, tenho desejos fortes e definidos. Hoje de noite irei dançar e comer. Não usarei o vestido azul, mas o preto e branco. Mas ao mesmo tempo não preciso de nada. Não preciso sequer que uma árvore exista. Eu sei agora de um modo que prescinde de tudo, e também de amor, de natureza, de objetos. Um modo que prescinde de mim. Embora, quanto os meus desejos, as minhas paixões, a meu contato com uma árvore, eles continuem sendo para mim como uma boca comendo. A despersonalização como a destituição do individual inútil, a perda de tudo que se possa perder e ainda assim ser. Pouco a pouco, tirar de si com um esforço tão atento que não se sente a dor, tirar de si como quem se livra da própria pele, as características. Tudo o que me caracteriza é apenas o modo como sou mais facilmente visível aos outros e como termino sendo superficialmente reconhecível por mim. Assim como houve um momento em que vi que a barata é a barata de todas as baratas, assim quero de mim mesma encontrar em mim a mulher de todas as mulheres. A despersonalização como a grande objetivação de si mesmo, a maior exteriorização a que se chega. Quem se atinge pela despersonalização reconhecerá o outro sob qualquer disfarce. O primeiro passo em relação ao outro é achar em si mesmo o homem de todos os homens. Toda mulher é a mulher de todas as mulheres. Todo homem é o homem de todos os homens. E cada um deles poderia se apresentar onde quer que se julgue o homem, mas apenas em imanência, porque só alguns atingem o ponto de em nós se reconhecerem, e então, pela simples presença da existência deles, revelarem a nossa. Aquilo de que se vive, e por não ter nome só a mudez pronuncia, é disso que me aproximo através da grande largueza de deixar de me ser. Não porque, então, encontro o nome do nome e torne concreto o impalpável, mas porque designo o impalpável como impalpável, e então o sopro recrudesce como na chama de uma vela. A gradual desorientação de si mesmo é o verdadeiro trabalho que se elabora sobre a aparente e sobre o aparente trabalho. A vida é uma missão secreta. Tão secreta é a verdadeira vida que nem a mim, que morro nela e dela, me pode ser confiada a senha. Morro sem saber de quê. E o segredo é tal que somente se a missão chegar a ser cumprir é que, por um relance, percebo que nasci incumbida. Toda a vida é uma missão secreta. A desorização de mim mesma está minando e minando subterraneamente o meu edifício, cumprindo-se a minha revelia como uma vocação ignorada, até que me seja enfim revelado que a vida em mim não tem o meu nome. E eu também não tenho nome, e este é o meu nome. E porque me despersonalizo a ponto de não ter o meu nome, respondo cada vez a alguém que disser eu. A desheroização é o grande fracasso de uma vida. Nem todos chegam a fracassar porque é tão trabalhoso. É preciso antes subir penosamente até enfim atingir a altura de poder cair. Só posso alcançar a despersonalidade da mudez se eu antes tiver construído toda uma voz. Minhas civilizações eram necessárias para que eu subisse a ponto de ter de onde descer. É exatamente através do malogro da voz que se vai pela primeira vez ouvir a própria mudez e a dos outros e a das coisas e aceitá-la como a possível linguagem. Eu tenho a medida que designo, e este é o esplendor de se ter uma linguagem.
mas eu tenho muito mais à medida que não consigo designar. A realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la e como não acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que não conhecia e que instantaneamente reconheço. A linguagem é o meu esforço humano. Por destino tenho que rebuscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção é que obtenho o que ela não conseguiu. E é inútil procurar encurtar caminho e querer começar já sabendo que a voz diz pouco, já começando por ser despessoal, pois existe a trajetória, e a trajetória não é apenas o modo de ir. A trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. E a Via Crucis não é um destino, nenhum, é um descaminho, é a passagem única. Não se chega senão através dela e com ela. A insistência é o nosso esforço, a desistência é o prêmio. A este só se chega quando se experimentou o poder de construir, e apesar do gosto de poder, prefere-se a desistência. A desistência tem que ser uma escolha. Desistir é a escolha mais sagrada de uma vida. Desistir é o verdadeiro instante humano, e só esta é a glória própria da minha condição. Desistência é uma revelação. Desisto e terei sido a pessoa humana, e só no pior de minha condição que esta é assumida como meu destino. Existir exige de mim o grande sacrifício de não ter força. Desisto e eis que na mão fraca o mundo cabe. Desisto e para minha pobreza humana abre-se a única alegria que me é dado ter, a alegria humana. Sei disso e estremeço. Viver me deixa tão impressionada, viver me tira o sono. Chego à altura de poder cair. Escolho, estremeço e desisto, e finalmente me voltando à minha queda despessoal, sem voz própria, finalmente em mim. Eis que tudo o que não tenho é que é meu. Desisto, e quanto menos sou, mais vivo. Quanto mais perco o meu nome, mais me chamam. A minha única missão secreta é a minha condição. Desisto, e quanto mais ignoro a senha, mais cumpro o segredo. Quanto menos sei, mais a doçura do abismo é o meu destino. E então eu adoro. Com as mãos quietantemente cruzadas no regaço, eu estava tendo um sentimento de tenra alegria tímida. Era um quase nada, assim como quando a brisa faz estremecer um fio de capim. Era quase nada, mas eu conseguia perceber o ínfimo movimento de minha timidez. Não sei, mas eu me aproximava com a angustiada idolatria de alguma coisa e com a delicadeza de quem tem medo. Eu estava me aproximando da coisa mais forte que já me aconteceu. Mais forte que esperança, mais forte que amor. Eu me aproximava do que acho que era, confiança. Talvez seja esse o nome. Ou não importa, também poderia dar outro. Senti que meu rosto em pudor sorria. Ou talvez não sorrisse, não sei. Eu confiava. Em mim? No mundo? No Deus? Na barata? Não sei. Talvez confiar não seja em que ou em quem. Talvez eu agora soubesse que eu mesma jamais estaria à altura da vida, mas que minha vida estava à altura da vida. Eu não alcançaria jamais a minha raiz, mas minha raiz existia. Timidamente eu me deixava transpassar por uma doçura que me encabulava sem me constranger. Eu me sentia batizada pelo mundo. Eu botara na boca a matéria de uma barata e enfim realizara o ato ínfimo. Não o ato máximo, como antes eu pensara, não o heroísmo e a santidade, mas enfim o ato ínfimo que sempre me havia faltado. Eu sempre fora incapaz do ato ínfimo, e com o ato ínfimo eu me havia desautorizado. Eu, que havia vivido do meio do caminho, dera enfim o primeiro passo de seu começo. Enfim, quebrará-se realmente o meu invólucro, e sem limite eu era. Por não ser, eu era. Até fim daquilo que eu não era, eu era. O que eu não sou, eu sou. Tudo estará em mim se eu não for, pois eu é apenas um dos espasmos instantâneos do mundo. Minha vida não tem sentido apenas humano, é muito maior. É tão maior que em relação ao humano não tem sentido. Da organização geral, que era maior que eu só havia até então percebido os fragmentos.
Mas agora eu era muito menos que humana. Eu só realizaria o meu destino especificamente humano se me entregasse como estava me entregando, ao que já não era eu, ao que já é inumano, e entregando-me com a confiança de pertencer ao desconhecido, pois só posso rezar ao que não conheço, e só posso amar a evidência desconhecida das coisas, e só posso me agregar ao que desconheço. Só esta é que é uma entrega real. E tal entrega é o único ultrapassamento que não me exclui. Eu estava agora tão maior que já não me via mais, tão grande como uma paisagem ao longe. Eu era ao longe, mas era perceptível nas minhas mais últimas montanhas e nos meus mais remotos rios. A atualidade simultânea não me assustava mais, e na mais última extremidade de mim eu podia enfim sorrir, sem nem ao menos sorrir. Enfim, eu me estendia para além de minha sensibilidade. O mundo dependia e independia de mim. Esta era a confiança a que eu tinha chegado. O mundo independia de mim e não estou entendendo o que estou dizendo. E nunca, nunca mais compreenderei o que eu disser. Pois como poderei eu dizer sem que a palavra mantivesse por mim, ou mentisse por mim? Como eu poderia dizer senão timidamente assim? A vida se me é, a vida se me é, e eu não entendo o que digo. E então eu adoro.